Olá! Hoje, dia 24 de junho, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil celebra 115 anos de história oficial em terras brasileiras. Você conhece a Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Para falar um pouquinho, de maneira muito breve, sobre a história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu quero então usar como base, de maneira bem especial, o volume 1, o livro Um Grão de Mostarda. Nós temos também o volume 2, Um Grão de Mostarda. O volume 1 foi escrito pelo professor Mário Refeld e o volume 2 pelo professor Paulo Willi Buss. Ambos foram então escritos, organizados por esses dois autores. Pois bem, para falar um pouquinho da história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu preciso me lembrar de um fato que acontece hoje, em pleno ano de 2019. Nós sabemos, pelos últimos relatórios, que no mundo há 70 milhões de imigrantes, pessoas que estão sendo obrigadas a deixarem as suas terras e irem para outros países. Muitos olham para esta situação e dizem: que terrível isso que está acontecendo. No entanto, querido amigo, querida amiga, olhando para a história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, eu quero lembrar que esta imigração pode e é uma grande oportunidade. Não tem como contar a história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil sem nos lembrar dos imigrantes alemães. É isso mesmo. Foram incentivados, apoiados por D. Pedro I para virem ao Brasil. A Prússia, na época, acabou decretando que isso não acontecesse. Pois bem, muitos imigrantes alemães, eles chegaram ao Brasil e de maneira bem especial na região ou no estado do Rio Grande do Sul. Essas pessoas, elas sofreram muitas dificuldades econômicas no início, muitas até enfrentaram 4 guerras, aqui muito próximas, nas quais o estado do Rio Grande do Sul esteve envolvido. Numa dessas guerras, ou seja, lá na Guerra dos Farrapos, um pastor luterano chegou a ser morto. O pastor Friedrich, ele então foi morto nessa guerra. Havia muita confusão entre os imigrantes alemães. Havia um declínio espiritual muito grande. E por causa desse declínio espiritual, porque surgiram muitos pseudo-pastores, a igreja, por algumas pessoas, elas não recomendaram a missão do Sínodo de Missouri em terras brasileiras. Pois bem, em 1900 foi enviado o pastor Christian Brothers para o Brasil, para fazer aquela visita, fazer aquela averiguação, se era então possível realizar um trabalho missionário aqui no Brasil. Brothers fez um relatório, e no relatório dele constava o seguinte: olha, essas pessoas não se importam se tem uma igreja ou se não tem uma igreja. A bebida favorita? Aguardente de cana-de-açúcar. A dança, então? Nossa, isso parece que está na veia dessas pessoas. Elas são muito indiferentes. Eu não posso, conforme o relatório de Christian Brothers, eu não posso recomendar o estado do Rio Grande do Sul como um campo missionário. Relatório desesperador, é verdade. Mas o pastor Brothers, ele não quis desistir assim tão rapidamente. E ele resolveu fazer uma última tentativa. Foi então que ele ficou sabendo de um assentamento com 10 mil luteranos, ou com 10 mil alemães, imigrantes alemães, na região de Pelotas e também de São Lourenço. Estando lá alguns dias, de repente numa feira se aproximou um colono, vendendo produtos coloniais, para quem ele se apresentou como pastor evangélico luterano. Voltando ao assentamento, como todo alemão, desconfiado, comentou a história com outra pessoa. E essa pessoa então disse: olha, por que você não encaminha esse dito pastor para o Walter Govert? Ele é um homem bem instruído nas escrituras e ele vai conseguir entender
e ver se de fato esse pastor é um pastor evangélico luterano. E assim aconteceu. O pastor foi sabatinado pelo Walter Govert e ele então reuniu muitas famílias e assim começou a organização da igreja ou da congregação evangélica luterana. Querido amigo, querida amiga, 115 anos de Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muitos pastores hoje estão envolvidos em frentes de missão. Muitas igrejas estão, ou muitas pessoas estão em lugares que ainda não têm a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Pois bem, muitas vezes, se nós formos indicar um trabalho missionário por relatórios, nós vamos desanimar. É verdade. Nós desanimamos porque os números, os relatórios, eles são apenas números frios, eles não têm vida. Por isso nós precisamos, ao comemorar 115 anos de Igreja Evangélica Luterana do Brasil, olhar para duas situações. Primeira situação, os imigrantes não são problema. Os imigrantes, eles são uma grande oportunidade para fazermos um trabalho missionário. Segundo fato, os relatórios muitas vezes não dizem tudo sobre continuar ou iniciar um trabalho missionário. Por isso eu termino essa reflexão parabenizando a Igreja Evangélica Luterana do Brasil pelos seus 115 anos de trabalho, de pregação do Evangelho em terras brasileiras. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Deus nos abençoe. Aproveitemos as oportunidades. Que os relatórios não sejam o fechamento de uma missão. Que os relatórios não nos impeçam de continuar. E que os imigrantes não sejam pedra de tropeço, mas que eles possam ser uma grande oportunidade, uma porta aberta para podermos também levar o Evangelho. Porque se nós fomos alcançados pelo Evangelho, é porque alguém fez uma última tentativa. E acima de tudo, louvemos a Deus por ter começado, por continuar e por sempre continuar. Afinal, a palavra de Deus não volta vazia. Deus abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, um forte abraço. Esse foi mais um programa Cristonectado. Tchau, tchau.